Ei, papai tava fazendo vídeo. Olha só quem resolveu aparecer aqui, gente. Dar um alô aí pro Brasil. Eu também quero aparecer nos vídeos. Também quero, né? Pra lá. Pois é. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o 8º nakshatra da astrologia védica, Pusha. E Pusha significa aquela que nutre. A sua localização é entre 3 graus e 20 minutos a 16 graus e 40 minutos da constelação de Câncer. Então, Pusha está completamente dentro do signo de Câncer e é o nakshatra que guarda em sua essência toda a energia do signo de Câncer. Ela subiu aqui no meu colo, aí ela solta pelo, aí minha cara fica cheia de pelo. Faz parte. Então, as estrelas fixas de Pusha são a Celos boreal e a Celos austral, e elas se localizam dentro da crosta do caranguejo. A divindade que habita Pusha é Brahaspati, e Brahaspati é o nome em sânscrito para designar o planeta Júpiter. E Júpiter é o pastor dos deuses. O planeta regente do Vinchotari Dasha de Pusha é Saturno, o que faz de Pusha ser um nakshatra muito devoto. A sua Shakti é a força para criar energia espiritual. A base celeste é o culto sacrificial, a base terrestre é o adorador e o resultado é a criação de energia espiritual. O seu símbolo são as mamas da vaca, o que faz de Pusha ser um nakshatra que representa a nutrição. Os seus gunas inicia Rajas, se desenvolve Sattva e termina Tamas. Então, a história sobre Brahaspati e Buda vai nos ajudar a compreender essa lógica. O seu yoni, ou animal totêmico, é o bode. Então, caso você esteja trabalhando com um sistema de kutas, que é uma das técnicas utilizadas em astrologia védica para compatibilidade amorosa de nakshatras lunares, o totem do nakshatra deve ser compatível com aquele da pessoa com quem você está se relacionando para que haja compatibilidade sexual. A motivação de Pusha é por libertação. Então, é um nakshatra movido por moksha. Eu gostaria de começar falando sobre este lindo nakshatra a partir das 2 estrelas fixas, que são a Celos boreal e austral, que se localizam dentro da crosta do caranguejo, e elas denotam a capacidade de nutrir, de adoração e de devoção. Então, se você tem essas estrelas proeminentes no seu horóscopo, este é o segredo do sucesso para as casas astrológicas que Pusha regem. Brahaspati é conhecido como o guru ou o professor dos deuses, e ele tinha grandes capacidades de oratória e grande locução. E Shiva, que é a entidade da destruição, concedeu-lhe a regência do planeta Júpiter. E a história sobre Brahaspati
acontecia que ele tinha uma linda esposa, Tara, que era a mulher mais linda dos céus, era a deusa mais linda. Só que Tara deixou-se enfeitiçar pelas investidas sexuais de Soma, que é o deus Lua. Então Soma acabou convencendo Tara a deixar o seu marido Júpiter para fugir com ele, e assim eles copularam. E dessa relação nasceu o Buda, que é o nome em sânscrito para Mercúrio. Então, Buda foi filho dessa relação, e os outros deuses ficaram muito chocados com a atitude da esposa de Júpiter, e os outros deuses alegaram que ele deveria não cuidar desse filho que veio fora do casamento e do qual ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre. Mas Júpiter era tão empático que ele decidiu tomar conta de Mercúrio como se fosse o seu próprio filho. E esse gesto não era um gesto típico dos deuses, principalmente os deuses que são do sexo masculino. Então, Buda foi, na verdade, criado por Júpiter e distante do seu verdadeiro pai, que é o deus Lua. Então é por isso que no panteão astrológico, Mercúrio não gosta da Lua. Então, caso você tenha a Lua em conjunção com Mercúrio, é bom para os significados da Lua, que aumenta a leveza emocional da pessoa, mas Mercúrio ele é drenado pela Lua. Então ele deixa agir de maneira menos racional e mais emocional. Mas o motivo mitológico é por causa do abandono do deus Lua em relação a Mercúrio. Então ele guarda ressentimento. Em relação às estrelas fixas, é interessante constatar que pelo zodíaco tropical, utilizado na astrologia ocidental, que amarra signos com estações do ano, a Celos, Boreal e Astral se localiza no signo de Leão tropical. E quando nós analisamos por um telescópio, ou caso você não tenha acesso a telescópios, mas pelo menos a fotografia da constelação do Caranguejo, a Celos, Boreal e Astral se localizam dentro da crosta do Caranguejo e eles denotam a capacidade de nutrir e de devoção, que não são características do signo de Leão. Então, não tem nenhuma motivação, nem astronômica, nem astrológica, nem mitológica para considerar como a Celos, Boreal e Astral como estando no signo tropical de Leão. Então, isso mostra que o zodíaco tropical ele não tem acuracidade astronômica nenhuma e nem tem o comprometimento em ser, o que torna este zodíaco pseudocientífico. E esse foi um dos motivos pelos quais eu deixei de trabalhar com o zodíaco tropical, porque ele não tem fidelidade astronômica. Se você tem planetas em Pusha, este nakshatra ele é extremamente de opiniões fortes. Então, são pessoas religiosas, mas não no sentido revolucionário da palavra. Elas são religiosas no sentido mais tradicional da palavra, mais previsível. Este nakshatra é muito religioso. E uma outra simbologia que eu gosto muito de Pusha é o círculo fechado com um ponto no meio. E círculos impõem limites e fronteiras, porque é justamente o que ocorre quando você segue uma moral religiosa, quando você segue mandamentos. Então você precisa seguir as regras. E uma outra simbologia que eu gosto muito desse nakshatra é a flor, mas não é necessariamente uma flor de lótus, como no caso do nakshatra Anuradha, mas uma flor. E as flores, elas só se desenvolvem quando elas são regadas, quando elas são nutridas. E flores têm a ver com jardinagem, que tem a ver com devoção.
e este nakshatra indica devoção. Então, essas pessoas podem ser profundos pensadores sobre religião, sobre o místico, sobre o sagrado, e eles são impositivos. Então, quando eles têm uma opinião formada sobre alguma coisa, é muito difícil fazê-los mudar de opinião. Então, eles podem impor o seu estilo de vida, as suas ideias, não de maneira diretamente, mas de maneira sutil e suave, como uma mãe impõe os seus valores na sua prole. Então, eles podem ser professores, pedagogos, podem ser inclusive acadêmicos. Eles amam pesquisar e eles têm uma relação de profunda devoção com aquilo que eles acreditam. Então, se você conhecer uma pessoa que é evangélica, vai ser o mais devoto dos evangélicos, entre os evangélicos. Se você conhecer um hindu com puxa proeminente no horóscopo, vai ser o mais devoto dos hindus, que você já viu. Então, quando eles são politizados, eles tendem a ter muita devoção e eles podem, inclusive, adotar filhos que não são deles, como o próprio mito já denota. Então, eles fazem o líder carismático, mas ao mesmo tempo o líder que é empático e muito maternal ou paternal. Então, as pessoas se voltam em torno deles como uma espécie de ovelhinhas que se voltam em torno do seu pastor. Este é o nakshatra de exaltação de Júpiter. Então, elas são moralistas, elas têm um sistema de credo muito forte e elas se sentem muito incomodadas por pessoas que não têm um sistema moral, que não têm ética. Então, elas podem querer, às vezes, julgar as pessoas que não seguem uma moral ou que não têm um código de conduta que esteja compatível com o crivo dela. Então, eles podem ser também muito defensores da família, muito defensores da célula familiar, muito defensores da pátria de origem, do lugar onde eles nasceram. Mas nem sempre isso é verdade. Não necessariamente as pessoas com puxa forte serão patrióticas. Mas eu percebo que quando elas adquirem raiz em algum lugar, elas defendem aquilo como se fosse a morada final da vida deles. Então, o senso de devoção é o que muitas vezes nutre a espiritualidade deles, e eles têm uma enorme capacidade de se sacrificar por aquilo que eles amam, por aquilo que eles veneram. Então, quando eles amam os seus filhos, eles colocam os filhos em primeiro lugar. Quando eles dizem, eu vou cuidar dos meus pais até a morte, eles vão cuidar dos pais até a morte. Então, eles podem ficar muito comovidos com pessoas que não têm um senso de pertencimento, que não têm um senso de família. E muitas dessas pessoas com um nakshatra puxa forte, quando elas não têm um senso de pertencimento e de família, elas podem enveredar para ideologias extremistas. Porque a guerra é causada por confrontos religiosos, mas é a perversão da religiosidade. É a perversão. Então, quando as pessoas de puxa não têm um senso de família, de pertencimento,
elas podem abraçar ideologias radicais, extremistas e macabras que se nutrem do lado fraco delas. Obviamente que isso é na via negativa. Uma outra coisa que esse nakshatra tem dificuldade é de respeitar e tolerar uma pessoa que não pensa como ela. Então, essas pessoas podem ter muita dificuldade de convivência, principalmente quando é um parente, uma pessoa que elas compartilham o mesmo teto, que não compactua com as visões delas. Elas podem fazer inferno na vida dessa pessoa. Então, eu acredito que a mensagem para este nakshatra seja entender, compreender que não é porque uma pessoa não pensa do mesmo jeito que você, que ela esteja contra você, ou que ela queira te destruir. Puxa, precisa entender que todos nós somos filhos de Deus e que todos nós temos a oportunidade de fala, contanto que não respeite ou denigra a dignidade de uma outra pessoa que pensa como você. Então, este nakshatra, ele não tem tanta inteligência de apaziguar os ânimos como o nakshatra precedente, Punavarsu, tem. Eles são mais de impor fronteiras e limites e isso pode colocá-los em problemas. Uma outra coisa sobre este nakshatra, caso você tenha Júpiter ou a Lua aqui, elas são extremamente prósperas e são cheias de recursos dentro da casa. São cheias de conhecimento sobre alimentação saudável, sobre saúde, sobre psicologia e podem fazer excelentes psicólogos. Assim como o nakshatra sucedente a Pusha, que é o nakshatra Ashlesha, mas eu vejo mais Ashlesha como o nakshatra dos psiquiatras. Este nakshatra é o dos psicólogos e dos terapeutas, porque eles têm essa capacidade de devoção com o paciente, de estar lá toda semana, ouvindo. Eles podem ser bons ouvintes também, quando eles são procurados. E eles não negam amor, eles não negam calor humano, que é o lado positivo deste nakshatra. Então, eles conseguem ser muito prósperos no que eles fazem por causa do calor humano que eles têm. Eles conseguem fazer uma pessoa que se sente órfã das circunstâncias da vida se sentir querida, se sentir amada. Então, eles podem ser vistos como os pais, os verdadeiros pais e mães daquilo que eles acreditam. Então, se é um professor, ele não trata seus alunos como alunos, mas sim como filhos. Se ele é um pastor, ele não trata os seus fiéis como fiéis, mas sim como as suas crianças. Então, este nakshatra consegue fazer muito longe na vida, porque o segredo do sucesso é a devoção. Mas essa devoção pode causar sobrepeso, então acumula demais, acaba comendo demais e quando sobe na balança, a balança acusa e para mais. Então, as pessoas de Pusha têm essa luta com o sobrepeso. Dentro do Rig Veda e do Mahabharata é narrada a origem de Brahaspati, que é a divindade que habita essa estrela. E Brahaspati é Júpiter, e Júpiter, ele nasceu de Angiras, que era o filho de Brahma, e a história narra que Brahaspati nascia da queima do carvão. Então ele é frequentemente denominado como o filho do fogo. Mas por ele ser denominado filho do fogo, toma só cuidado para você não confundir com Agni, porque Agni tem essa consagrada associação com fogo em rituais védicos.
Júpiter era filho de Angiras. E o fogo, ele denota destruição da ignorância, transformar aquilo que é virtuoso e iluminar o caminho das pessoas, jogar luz àquilo que é fraco, aquilo que carece de virtude, aquilo que carece de comunhão, e jogar luz naquilo que é forte, aquilo que é virtuoso. Então, Júpiter nos ensina a comunhão com o divino. E este nakshatra nos ensina a prosperar através da fé pelo divino, porque Brahaspati também era filho de Sharada, e Sharada era a deusa da fé. Então, me parece que a comunhão entre o fogo, que representa a moralidade e a virtude, com a fé, quando os dois se uniam, formava Júpiter, que daí nascia a comunhão. E existe uma outra história narrada dentro do Srimad Bhagavatam que joga um pouco mais de luz sobre o fato de que a vaca, assim como as mamas da vaca, estão associadas a essa estrela. Porque houve uma época em que a humanidade maltratava tanto as vacas, e elas são maltratadas hoje, inclusive, principalmente no que diz respeito ao consumo de carne bovina. Então, a Mãe Terra se revoltou contra a humanidade, que é personificada pelo deus Manu, que representa a humanidade, pela maneira que os homens maltratavam as vacas. Então, Vishnu foi chamado pela humanidade porque todo mundo agora estava passando fome. Todo mundo agora estava passando sede e estava morrendo de inanição. Então, Vishnu aparece no cenário para advertir a Mãe Terra que retorne à sua função de alimentar e nutrir a Terra. Mas só que a Mãe Terra se negou a fazer isso e Vishnu queria uma justificativa. Por que você está se negando a fazer isso? E ela disse, porque eu sou a vaca. Então ela tinha uma encarnação da vaca, e como a vaca, ela dizia que a humanidade estava só explorando, que ela concedia o seu leite, que ela concedia todos os seus recursos, e os homens só chegavam até ela para explorá-la. Então agora, para que ela pudesse retornar às suas funções, Vishnu precisava lhe dar um bezerro. Então, Vishnu transformou a entidade Manu, que representa a humanidade, num bezerro, e para que o bezerro pudesse se amamentar. E daí, desse processo de amamentação, a humanidade readquiria grãos, readquiria terra, e da ira da Mãe Terra, ela transformou todos os solos que eram favoráveis à agricultura em terras extremamente secas e rochosas e cheias de montanhas, para que não pudesse mais fazer nenhuma atividade agrícola. Mas quando Vishnu concedeu-lhes o bezerro, as terras voltaram a ser férteis e úmidas e quentes, que é a atmosfera perfeita para o plantio. Então, este tema sobre a vaca é sagrado dentro da visão dos Vedas. E no nakshatra, em oposição a Pusha, nós temos Dhanishta, que fica lá entre Capricórnio e Aquário. E Dhanishta tem também a simbologia da vaca, porque os 8 vassos, que eram os princípios universais, eles roubaram a vaca de um sábio, Vasista. E Vasista, como punição, fez com que todos os vassos se tornassem mortais. Então, a punição da humanidade por explorar a natureza. Então,
a punição era porque a humanidade havia perdido o senso de comunhão com o divino e havia se prendido na luxúria material. E quando a gente mergulha muito nas luxúrias materiais, nós ficamos cegos para constatar que às vezes estamos maltratando a natureza. E dentre esses sábios que foi transformado num bezerro para amamentar das mamas da vaca foi Brihaspati. Então Vishnu transformou Brihaspati num bezerro e ele foi o primeiro sábio a se embevecer do leite da vaca. E quando ele se embevecia do leite, ele podia trazer mantras e orações para ensinar a humanidade, o que é novamente a referência com a comunhão, com a espiritualidade. E existe uma outra história dentro do Srimad Bhagavatam que eu gosto muito, que ela explica melhor porque a humanidade entra em decadência quando ela fica avarenta, quando ela fica muito presa na matéria e perde a comunhão com o divino, que foi o caso de Indra. E Indra é a entidade que habita o nakshatra Jyesta. E Indra era conhecido como rei dos deuses. E ele estava dentro do seu castelo, segundo essa narrativa, rodeado de discípulos, rodeado de súditos, rodeados de lindas mulheres e da sua rainha, e cheio de regalias, muita comida, muitas joias, muitos prazeres. Só que quando Brihaspati, que é Júpiter, foi visitar o reino de Indra, ele já estava tão anestesiado pela gula que quando o pastor entrou no castelo, ele nem tinha notado a presença dele. E quando Brihaspati viu Indra rodeado de mulheres, de gula, de luxúrias, ignorando a sua presença, ele ficou muito triste. Ele ficou muito decepcionado. E ele bateu a porta do castelo. Então, quando ele bateu a porta, foi aí que Indra caiu na real da cagada que ele havia feito. Então, ele foi até Brihaspati para pedir perdão, mas aí já era tarde demais. Então, como castigo, Brihaspati transformou Indra como invisível. Ele passaria agora a ser invisível. E ninguém iria mais conseguir vê-lo. E assim ele saiu. Só que os demônios ou os antideuses ficaram sabendo que agora o chefe dos deuses havia se tornado invisível. Então eles tomaram o reino dos deuses. Então, essa narrativa de Indra sempre se dando mal por causa das suas características licenciosas é uma coisa que se repete dentro das narrativas dos 27 nakshatras, e essa relação entre Indra e Brihaspati se repete ao longo do tempo, porque é o fogo quem destrói a ignorância, quem destrói o apego, quem destrói as inverdades, que é a característica do dosha pitta, que é destruir o fraco e iluminar aquilo que é virtuoso. E do virtuoso nós entramos em comunhão com o divino. Então essas pessoas, elas são boas em denunciar aquilo que é fraco, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta da espiritualidade e nos realocar, nos guiar novamente, que é a função do pastor. E é interessante que dentro dos Puranas, os pastores eles sempre carregavam um instrumento musical, um tambor. Tanto que a simbologia do nakshatra Dhanista, assim como do nakshatra Revati, são tambores, porque são os tambores
que emanam sons para que os animais não se percam, para que eles sempre se guiem para a verdade, para que eles sempre se guiem para a espiritualidade. Então existe uma relação muito forte entre o Nakshatra Pusha e Revati, pela própria simbologia do pastor. E Pushan, a entidade que habita Revati, frequentemente é confundida com Pusha, porque a origem da palavra é amamentar, mas não é só uma amamentação material, de a mãe fornecer o seio para o bebê para que ele possa se desenvolver, mas é a nutrição espiritual que nos ajuda a ficar com o corpo mais forte, um corpo saudável. E quando nós temos um corpo saudável, nós ficamos belos, então nós nos aceitamos e nós entramos em paz com Deus, porque pessoas felizes são pessoas que estão em paz. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias, esteja ligado e como sempre nos vemos na próxima. Obrigado. Não quero aparecer mais não, pai. Me deixa dormir. Deixa a Filó dormir. Ela tá dormindo no altar, gente. Olha só, abrindo os olhos. Dá boa noite pro Brasil. Dá? Dá? Dá boa noite pro Brasil. Hein? Ah, dá boa noite pro Brasil. Agora que eu apareci na câmera, agora eu quero dormir, pai. Me deixa dormir.